Oi, oi, pessoal! Estamos começando mais um programa. Com a minha irmã aqui do meu lado, né, amiga? Sempre na Amiga, eu tô luta, né? aqui, né? A gente tá entre tapas e beijos essa semana, porque tá sendo uma semana bem corrida na clínica, porém, estamos aqui, né, amiga? Tamo aqui, né? Minha amiga. Gente, hoje a nossa convidada, ela vai bater muito na gente, Nossa, hoje a sabe? gente vai apanhar Hoje a gente vai apanhar tanto. tanto, mas ela é uma pessoa super querida. É um amorzinho, tá no meu coraçãozinho, porque quando ninguém mais acreditava em mim, ela segurou na minha mão. Você vai fazer eu chorar, gente. Segurou na minha mão e falou assim: você vai conseguir. E eu tô conseguindo. Vamos receber com muito carinho, muito amor, Bruna! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Não vai me fazer chorar, não, Nathan. A gente já começa nesse. Já comecei Nosso emocionada. podcast ultimamente tá indo pra esse lugar mais sentimental, né? O último podcast mais que emotivo. Eu quase chorei, porque começou a falar de autoestima. E eu... Vejo dois pacientes aqui na minha frente. Um pouco mais determinado e um fujão. Ainda tem uma terceira aqui do lado que eu não vou citar ainda. Eu falei que ela vinha pra bater. E ela sempre bate. Mas é assim que a gente consegue, né? Evoluir, Eu bato doutor. com carinho, né, Não, gente? mas, Vai dando certo. Em minha defesa, eu estou voltando à dieta aos poucos. É porque a Nata, por exemplo, aquela... Ah, Nathan. É tudo no feminino aqui. É porque a Natan, por exemplo, eu comecei a fazer aquela dieta que a senhora tinha passado, né? E eu tava super determinada e eu só, meu Deus, eu não posso comer um pingo de açúcar, um pingo de caloria. Aí a Natan, e eu não gosto de gente assim. Porque aí depois, quando parar, vai parar de vez. Isso aí foi gora da boca dela. Agora... Ela te estragou. Mas que a gente tava fazendo um processo anti-inflamatório, né? Eu tinha um objetivo. Mas agora a gente vai pelo caminho do meio. Acho que o caminho muito extremo não deu certo. É porque, assim... Vamos tomar um café, Matheus? Não posso. Vamos tomar um refri? Não posso, tem açúcar. Refri zero? Café com adoçante? Me calou, perdi a voz. Mas, nossa, ela tava muito extremo. Muito, muito. E aí, eu acho que quem é muito extremo de uma vez... Mas eu desinflamei. Inflamou de novo. Mas, não, nós vamos dar um jeito, né? Nós vamos dar um jeito. A doutora não desiste de mim. Eu não desisto das minhas ovelhas. Eu vou buscar. A nossa pastora. Esses dias ela foi lá na sala do marketing e falou: vim aqui ver minhas fujonas. Mas vamos lá. Fala um pouco sobre você. Como você quis ingressar nessa área de nutrição? Então, Nathan, eu acho assim, a nutrição me escolheu. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi. Quando eu era adolescente, falei, meu sonho é ser nutricionista. Acho que não houve esse momento. Estava fazendo faculdade, aquele momento que você tem 17 anos, muitas vezes não sabe se vai para a direita, para a esquerda ou pelo meio, né? E minha primeira ideia era fazer medicina. Então, fiz a primeira prova, não passei medicina, entrei em cursinho e comecei a estudar um pouco mais sobre nutrição. Acho que a profissão estava chegando no mercado mais ou menos na época que eu ingressei na faculdade. Então, tinha muita gente falando sobre, me gerou uma curiosidade. E eu ainda no cursinho, com a primeira ideia de fazer medicina. E aí, tava lá no cursinho, já tinha uns 2, 3 meses, e fui surpreendida com uma bolsa aqui na PUC por conta da nota do Enem. E eu fui selecionada para uma vaga no curso de nutrição. Eu falei, será? Será que eu deixo esse cursinho, faço 6 meses de nutrição? A gente tava muito nova, né? Falei, acho que eu vou tentar. Conversei com os meus pais, ele, não, vai, ver o que você acha, começa, se não, tranca a faculdade, volta pro cursinho e retoma o que era o primeiro sonho, né? E assim foi, eu me encontrei ali, foi me despertando muita curiosidade. Eu acho que eu fui me familiarizando com tudo aquilo que a profissão, que o curso trazia. E as coisas foram acontecendo e tudo passa muito rápido, né? Eu me formei, nem me lembrei mais que eu estava fazendo cursinho de medicina. E eu acho que eu me encontrei ali. E eu fui transitando pelas mais diversas áreas da nutrição. Porque a nutrição, ela tem um leque. Você pode ser nutricionista na academia, você pode ser nutricionista no restaurante, hospital, clínica, UTI. Você vai traçando ali seus caminhos. Eu acho que eu passei por várias áreas até me encontrar onde hoje eu estou depois de 10 anos de formada.
Nossa, é muito inteligente, né? Já com 17 anos, assim, já tinha terminado, não bombou nenhum ano do ensino médio, né? Eu fui bem tradicional, assim, né, Nathan? 17 anos, fim do ensino médio, vamos fazer vestibular, o que você quer fazer? Aquela pressão toda, e a gente muitas vezes não sabe pra onde ir. Eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Isso era uma certeza, era meu perfil, não pensava em nada humanas, nada nessa área. Direito, nada de engenharia. Eu falei, não, eu vou pra área da saúde. E aí a nutrição foi me ganhando. E quando eu me formei com 22 anos. Ainda tinha a expectativa, principalmente da família. E aí, você quer fazer medicina? Não quer? Eu falei, gente, vou começar a trabalhar, vou sentir um pouco do mercado, vou ver se eu me encontro. E ainda assim, caso não der certo, volto pro cursinho e tento novamente, porque a gente tá aí, a vida é dinâmica, né? A gente não tá engessado em nada. E foi assim, mas as coisas foram acontecendo e eu tô feliz na profissão hoje. Ai, você é uma excelente nutricionista, obrigada. modéstia à parte. Obrigada. E a senhora agora trabalha na clínica, você sempre trabalhou na nutrição de clínica? Porque você falou que tem várias... Não, Matheus, eu comecei em uma área completamente diferente. Eu trabalhei primeiro na vigilância sanitária. Então, na verdade, durante todo o curso, eu fiz um estágio na vigilância sanitária e isso abriu portas para a área de consultoria e unidades de alimentação. Então, quando eu me formei, a experiência e a bagagem que eu tinha era para fazer manual de boas práticas, ajudar os restaurantes que estavam abrindo, buffet, restaurante de comida japonesa. Eu montei uma consultoria, trabalhava em alguns restaurantes e fiquei acho que 2 ou 3 anos nessa área. E aí a minha vontade era entrar dentro do ambiente hospitalar. Eu sempre quis trabalhar em hospital, viver aquela experiência de dar plantão, aquela coisa. Eu falei, quero viver aquele caos. E aí tentava concurso, não sei o quê, processo seletivo, até que a minha primeira experiência foi no UGOL, aqui em Goiânia. Houve um processo seletivo e eu fui selecionada, assim, com alguns outros nutricionistas logo na implantação. Foi quando começou aquela questão das OSs assumirem alguns hospitais. Aí fui para o UGOL, trabalhei lá 4 anos e ali eu fui vendo, de fato, o que era a nutrição hospitalar. Muito diferente do que eu vivo hoje na clínica. Mas ali, durante esses 4 anos de hospital, que foi a minha primeira experiência, eu já montei meu primeiro consultório. Aluguei um consultório e falei, gosto disso, gosto de atender, gosto de estar com gente, vou começar aqui no consultório para ter experiência, porque você sai da faculdade completamente cru. Chega uma pessoa no consultório e fala, quero emagrecer, você não sabe nem... Fala, meu Deus, vou pro Google, né? A gente não tem essa bagagem, precisa do dia a dia ali, do tete-a-tete com o paciente mesmo. E aí comecei o consultório em paralelo, 2 dias na semana, depois das 5, que eram os horários que o hospital me permitia. E eu trabalhei na área hospitalar por 8 anos, porque eu saí da rede pública, trabalhei em um hospital menor aqui em Goiânia, privado, e depois eu fui pro Einstein aqui em Goiânia também, que na verdade começou como Hospital Orion, né? E depois mudou para Einstein, quando o Einstein de fato comprou, não sei bem como foi essa negociação. Aí fui para São Paulo um tempo, entender como é que funcionava a nutrição no Einstein, que é muito diferente dos parâmetros aqui de Goiânia. E trabalhei durante 2 anos no Einstein aqui. Até que em 2022, o consultório sempre paralelo, eu tomei a decisão de focar naquilo que eu realmente amava fazer, que foi onde eu me encontrei, que foi a nutrição clínica voltada para estética, para emagrecimento, modulação intestinal, que é onde eu atuo hoje e estou feliz. Nossa, rodou muito. Rodei muito. Rodei muito. E a questão da cirurgia plástica, ela aconteceu na minha vida quando eu estava no Einstein. Apesar de não estar lá, eu não atendia com cirurgião plástico. Eu era nutricionista do hospital. Então, a minha função era gerir. Eu tinha uma equipe, porque eu trabalhava na área de controle de dieta, de unidade de alimentação, e tinha muito contato com a clínica. Eu acabei conhecendo alguns cirurgiões plásticos e me encantando por aquilo que eles solicitavam para nós, enquanto hospital, para servir para os pacientes dele. E aí foi me despertando uma curiosidade. Que legal. E se eu tivesse do outro lado? Se eu tivesse ao lado desse cirurgião plástico, participando desses protocolos que ele cria para tratar melhor esse paciente no pré e pós. E aí as coisas foram acontecendo, encontrei a clínica no caminho, mudei o consultório de lugar, conheci o Dr. William e é isso. E hoje a senhora atende o pré e o pós de cirurgia, não é? Isso, eu já atendo pré e pós de cirurgia plástica, mas também meu maior público, assim, além do público de cirurgia, é focado em emagrecimento, lipedema e modulação intestinal. Acho que eu posso dividir meu público de paciente nesses nichos, principalmente hoje. Sou especialista em nutrição clínica e esportiva, mas a área esportiva não ganhou muito meu coração. Não é meu principal ramo de atuação hoje. A senhora gosta da estética. Da estética, da clínica. Às vezes a pessoa está com algum problema intestinal, me procura, a gente vai desinflamar, vai tratar lipedema. Aí a pessoa emagrece nesse meio termo, aí ela decide fazer uma cirurgia plástica porque a autoestima
melhorou, ela se descobre diferente. Será que se eu der um ajuste aqui? Então, a gente vê essa construção, essa transformação mesmo através da nutrição. Chique. Em nenhum momento pensou em voltar pra medicina, desistir de tudo, largar, jogar tudo pra cima? Já em vários momentos. Durante o caos do hospital, em vários momentos eu falei, gente, vou sair daqui, tô ficando louca, não tô ganhando dinheiro, vou chutar o balde, quem vai me sustentar que eu vou fazer medicina? Quem vai se candidatar aí? Pai, alguém me banca, alguém me sustenta que eu não aguento mais isso aqui. Já houveram esse Mas momento. quando você pensava em fazer medicina, qual área você pensava em atuar? Ou não tinha... Não sei. Talvez se eu fizesse hoje, eu faria nutrologia por estar totalmente linkado com o que eu vivo, né? Mas na época, eu queria ser médica. Eu não sei ainda em que área. Eu acho que eu ia me descobrir durante o curso. Graças a Deus, a nutrição te achou aí, virou uma ótima profissional, circulou bastante. Vai ter nutricionista, sim. Vai ter nutricionista, sim, minha mãe. Vai ser nutricionista, sim. Ninguém vai sustentar isso. Mas o engraçado é que a Bruna tem cara de nutricionista, né? Você olha pra Bruna e você fala, meu Deus, nutricionista. Que eu falo, eu acho que a nutrição em algum momento, acho que Deus falou, vou te pescar ali, menina, que você tá no lugar errado, você vai pra cá. E aí as coisas foram acontecendo. Chique. Doutora, e assim, fala aqui pra gente, qual que é o segredo pra gente conseguir emagrecer? Da constância. Você não vai ser perfeito todos os dias, você não vai viver uma vida sem açúcar, você não vai viver uma vida sem tomar um vinho, sem tomar uma cerveja, sem comer uma picanha, né? Você não vai ter vida social e não sente prazer em nada daquilo que você faz. E a comida, ela é muito relacionada ao nosso emocional. A gente não come porque a gente tá com fome fisiológica apenas. Você come emoções, você come com a sua família, você come no almoço de domingo, você sai no happy hour com seus amigos. Então, a comida, ela tá muito relacionada a tudo aquilo que você sente. Então, por isso que eu falo que o maior segredo, acho que a grande virada de chave é a constância. É você saber viver aquele momento ali, aquele social, tomar uma bebida alcoólica, comer um bolo e na próxima refeição, no dia seguinte, não, eu vou voltar, porque o meu estilo de vida é esse. Eu vou tomar um bom café da manhã, eu vou comer uma boa proteína nesse primeiro horário, eu vou treinar. Então, é trazer isso para o seu estilo de vida e tirar aquele pensamento, tô de dieta. Não, sim, tô de dieta. Não dá. Porque isso traz um peso muito grande. Você fica de dieta 15, 20 dias, 21 dias. 21 dias de detox. 21 dias de zero açúcar. Você dá a vida ali naqueles 21 dias, no dia 22. Você acabou. Então, acho que é isso. É trazer essa leveza, Matheus. Trazer, assim, ter disciplina, constância e de uma forma mais leve. Eu acho que foi isso que até... Agora, falando um relato meu mesmo. Eu acho que foi até isso que pegou depois que eu parei a dieta. Porque eu comecei a dieta, assim, rígido e tudo mais. Focado. Chato. Tava chato. Minha filha, eu sou escorpiana, eu sou assim, ó. É intenso. E aí eu fui comer besteira, eu falei, nossa, mas agora eu caguei com tudo, né? Então já vou terminar de cagar, né? Já vou desistir. Já que chutou o balde, joga logo no pau. Não quero mais, não vou mais fazer dieta. Não, mas eu vou fazer. Aí é porque eu tô esperando a academia que tá construindo do lado da minha casa ficar... meu Deus! Isso é uma desculpa diferente. Eu tô esperando algo. O que a dieta tem a ver com a academia? Você pode começar a dieta e já ir colocando esses tijolinhos e a hora que a academia ficar pronta, você já tá 10 passos na frente. É verdade, vou começar. É isso aí. Mas é por isso que às vezes eu tenho um certo preconceito com quem toma medicação e não consegue mudar a mente. Porque a medicação faz você ter uma perca de peso muito rápida, né? É por isso que você tava falando que é uma mudança de hábito mesmo, né? Tem que mudar a cabeça pra aí sim você levar isso pra sua vida, né? É isso que eu tento todo dia, mudar alguma coisinha. Vou diminuir na isso. rotina, né? E mudando a mente. E aí você trouxe um assunto muito importante, né, Nathan? Que é o auge que a gente vive hoje, relacionado às canetinhas emagrecedoras, em Terra de Monjaro, Ozempic, Wegovy e tantas outras. Mas o paciente precisa entender que essa medicação ela foi criada para um paciente obeso, para um paciente diabético, para um paciente que tem, de fato, indicação para uso dessas canetas. E elas são excelentes estratégias, elas são uma muleta muito importante no processo de emagrecimento. E a grande maioria dos pacientes que têm indicação precisam muito delas. Só que é importante lembrar desse acompanhamento multidisciplinar.
tem a caneta emagrecedora com indicação, seja através de um nutrólogo, seja através de um endócrino, mas tem um acompanhamento nutricional em conjunto para a pessoa entender aquilo que ela precisa comer. Porque não é porque ela toma canetinha e tem pouca fome que ela vai simplesmente comer pouco de qualquer coisa. Ah, vou comer pouco, não tenho fome, minha única refeição no dia vai ser um McDonald's. É tudo que eu consigo comer. Então, não, a pessoa tem que ser estratégica, até mesmo no pouco que ela consegue comer. E é importante esse acompanhamento em conjunto, porque vai transformando a mente. A pessoa, é importante eu inserir uma proteína todos os dias no meu café da manhã. É importante comer fibra, senão meu intestino não responde bem. E se eu comer duas... E se eu tiver com fome, comer uma fruta? Me saciou, pode ser que eu não precise ir lá e comer um bolo inteiro, que muitas vezes é o pensamento do paciente com obesidade, né? Então, a gente vai trabalhando esses pequenos gatilhos mentais durante o tratamento com as canetas emagrecedoras, porque quando vai fazer a fase de desmame, o paciente tem mais consciência, ele é mais presente em relação àquilo que ele come. Então, é importante o conjunto. E não ir só lá, ficar parado, esperar a canetinha fazer o efeito e ser emagrecido e não fazer nada, né? Tem muita gente que acha que é só aplicar a canetinha, pronto, não vou comer, Não não vou sentir comer, fome, vou emagrecer isso. e é isso. E é totalmente errado, porque, por exemplo, a minha cunhada, ela tá começando a usar essas canetinhas e ela tá tendo acompanhamento com a nutricionista, porque mesmo ela não sentindo fome, ela precisa comer as coisas certas durante esse processo, né? Principalmente relacionado à proteína, porque é esperado durante o uso das canetas emagrecedoras uma perda de massa muscular magra, que é a massa mais difícil de ganhar e de repor depois. Então, se o paciente perde muita massa magra durante o uso das canetas emagrecedoras, não muda a consciência, não aprende a comer melhor, finaliza o tratamento, que inclusive é um investimento alto, o paciente tem que ter consciência de tudo aquilo que está acontecendo. Finaliza o tratamento, não aprendeu a comer, o que é mais fácil ele ganhar depois? Gordura. Então, ele tem um reganho e um reganho de gordura. Então, o volume muscular que ele tinha fica ainda menor do que o que era no início do tratamento, quando ele tinha um peso maior, mas ele tinha um percentual de massa boa, que é a massa muscular, maior proporcionalmente. Aí, no reganho, ele tem menos massa muscular e começa a ganhar cada vez mais gordura. Nossa. Então, esse é o X, esse é o cuidado. É maravilhoso, mas tem que saber usar, tem que ter indicação e ser acompanhado. É por isso que é importante ter o acompanhamento de um médico, gente. Pelo amor de Deus, medicação tem que ter o acompanhamento de um médico, porque também tá tendo muita a prostituição das canetinhas, porque tem gente vendendo contrabando, sabe? Tem gente que tá levando eu vi uma amiga até levou um monte de canetinha pra Europa, pra vender na Europa, gente, sabe? Pelo amor de Deus, não tentem aplicar isso em vocês sem acompanhamento. É preciso prescrição médica, cada pessoa inicia com uma dose, cada paciente pode ter sintoma, pode ter efeito colateral ou não, né? Então, tem gente que traz celular e traz também Monjaro e tá vendendo as canetas por aí, o paciente tá usando e acha que tá tudo bem, que é normal, mas ele não tem indicação, ele não fez um exame laboratorial, ele não sabe se ele tem alguma contraindicação. Então, é uma medicação e precisa, sim, de indicação médica. Loucura. Né? Ainda bem que a Anvisa interviu, agora é obrigatório receita, né? Ainda assim, a gente sabe que o ser humano consegue burlar algumas coisas, mas a gente limita um pouco mais. Eu tentei tomar, amiga, Ozempic, passei tão mal. Passou mal. Passei tão mal, uma dor de cabeça, gente, era uma fraqueza. Tadinha. Na academia, eu não conseguia pegar um pezinho, doutora. E aí, no dia que eu tomei, foi bem um dia que eu saí com o boy, que eu era apaixonada. Não consegui comer um espetinho, doutora, um espetinho. Uma mandioca. Sabe, eu pedi um espetinho, uma mandioca, não ia. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Mas assim, Nata, como acho que você sentiu tanto por ser a primeira semana, geralmente as primeiras semanas de aplicação, porque você fez, vamos deixar ressaltado que você fez com indicação médica, né? Sim, você indicou pro nutrólogo aplicar e o nutrólogo fez o exame comigo, não foi nada... Foi nada aleatório, então você teve indicação, uma primeira percepção minha e o acompanhamento do médico, né, do nosso nutrólogo da equipe, e você sentiu mal, mas é porque a expectativa é que o paciente tenha mais sintomas nas primeiras aplicações. Então, você decidiu não continuar, mas isso não diminuiu o seu resultado, nem seu processo. Já foram quantos quilos, Nathan? Hoje em dia foram 30. 30 quilos, sem uso de medicação. Sem uso de medicação. Uhum. Mas quando eu cheguei com você, eu tava bem estagnado. Eu tinha perdido, acho que 10 ou 8. Uhum. A gente conseguiu dar um up, assim. Então, isso é muito bom, porque a gente mostra que tendo constância, mesmo que você não faça 100%, que não seja algo pesado pra você já conseguiu eliminar 30 quilos com mudança de estilo de vida,
né? É por isso que eu sempre ressalto. Toda avaliação física que eu faço com você, eu acho muito válido. Porque pode ser que as pessoas já olhem e com esse universo que a gente vive hoje, as pessoas pensam, você tá usando alguma caneta emagrecedora. E no seu caso, é importante ressaltar que também é possível, com um tempo maior, obviamente, respeitando, né, o prazo do seu corpo, perder um grande volume de Não, peso. na empresa antiga que eu trabalhava, doutor, eu descobri que tinha essa fofoquinha. O Nathan emagreceu porque tá tomando medicação, tá tomando Ozempic. Não, queridinho, que é muita academia, aqui é comer certinho. Eu erro bastante na alimentação, mas é muito engraçado que tem um processo de 1 ano aí, né? E aí eu percebo que cada vez que passa, eu tô me policiando mais na alimentação. Mas eu nunca deixei ser algo agressivo pra minha mente. Por isso que eu fui chata com a Matheus. Porque eu acho que quando você coloca muita pressão no seu psicológico, você não vai fazer. Eu, pelo menos, eu sou assim, sabe? Tô de dieta, tô de dieta. Por exemplo, eu amo comer hambúrguer. Amo pedir um x-saladão. Eu também amo. Hoje em dia eu aprendi a fazer lá em casa, com a carne mais magra, sem gordura, sem aquela maionese. É isso que eu tô falando, sabe? entendeu? É do mental, é da construção, isso é muito bom. E hoje em dia eu faço um hambúrguer porque a senhora deixou eu comer 200 gramas de carne, né? Senhora. A senhorita, pode me ser. Senhorita, pode me ser. É um hambúrguer, gente. 200 gramas é muita carne. É um hamburgão, tipo, é uma tala de um hambúrguer. E aí é de pouco em pouco. Por exemplo, eu vou no aniversário, eu não vou deixar de comer o bolo. Não vou deixar de comer a coxinha. E você não tomava nem café da manhã, né, Nadine? Não, era totalmente errado. Isso. Mas a gente tá melhorando, por isso que eu gosto muito da senhora. Eu acho. Matheus, todo mundo me julgava. Amiga. Todo mundo me julgava. Calma. O doutor me humilhava. Não vai conseguir, não vai conseguir. A Bruna pegou na minha mão. Você vai. Você vai, eu tô conseguindo. Até o fim, pronto, acabou. Agora já pode lipo já? Doutor já liberou? Liberou, já perdeu toda... mas o meu banco não liberou ainda, doutora, sabe? Doutor William, chama ele aqui na lipo, ele tá merecendo. Doutora, e explica um pouquinho pra gente, já que a senhora entrou nesse papo da lipo. Qual que é a sua ligação com a cirurgia plástica? Como que é o pré-preparatório para a cirurgia plástica e o pós da cirurgia plástica com a nutricionista? Como que funciona? Tudo depende, Matheus, de quanto tempo antes o paciente procura a equipe, né? Quanto tempo antes o paciente decide que vai fazer esse investimento, realizar esse sonho da cirurgia plástica, e quanto tempo, enquanto nutricionista, eu tenho para trabalhar com esse paciente, se ele tem ou não uma demanda de perda de peso, ou se ele é um paciente que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar apenas inflamação, é um paciente que é magro, mas consome muito açúcar, muita bebida alcoólica, vamos melhorar a saúde intestinal. Então, tudo isso depende do perfil de paciente que chega. Mas, de maneira geral, durante o pré-operatório, eu foco na saúde geral do paciente. Então, entender os exames laboratoriais, qual a demanda dele, precisa de emagrecimento ou não, a gente precisa melhorar o funcionamento intestinal ou não, trabalhar a imunidade, preparar o paciente realmente para o estresse cirúrgico que ele vai viver, né? Toda cirurgia, por menor que seja, ela gera um estresse metabólico no corpo do paciente. É uma inflamação. Então, é uma inflamação. Então, depende muito da demanda que o paciente traz e do tempo que a gente tem para trabalhar isso. Dieta anti-inflamatória, suplementação muitas vezes é bem-vinda. Geralmente os pacientes consomem pouca proteína, então a gente já sobe o consumo proteico desde o pré-operatório, suplementação com zinco, com ferro, com vitamina C, vitamina D, vitaminas do complexo B. A gente começa antes. E no pós-operatório, o foco é a regeneração. A regeneração do tecido, a cicatrização, melhora da qualidade de pele. Então, aí muitas vezes é bem-vindo um peptídeo de colágeno. A proteína é sempre o carro-chefe, tanto no pré quanto no pós. A hidratação é muito bem-vinda também no pós. Então, ensinar esse paciente a se hidratar e cuidar muito do intestino, principalmente por ser um paciente que vai passar por terapia com antibiótico. Tanto endovenoso, né, ali durante a internação de 24 horas, centro cirúrgico, quanto no pós-operatório. Então, é muito importante. E a gente foca também no pós-operatório na prevenção de perda de massa muscular. Mesma questão do paciente com o uso das canetinhas emagrecedoras. Então, é um paciente que vai ficar um período sem treinar, dependendo da extensão e de quais procedimentos ele decidiu fazer. Às vezes é um paciente que já nem treinava, então tem uma predisposição ainda maior de perder massa muscular magra. Então, a gente foca em uma dieta hiperproteica para cicatrização, regeneração dos tecidos e evitar a perda de massa muscular. Tem algum alimento que não pode, tipo, pré e pós? Por exemplo, chocolate, a gente sabe que inflama. Tem algum alimento que fala, não pode. Vou fazer cirurgia além do plástica. chocolate?
Eu retiro o glúten do paciente. Na verdade, é um acordo que a gente faz, um consenso, né? Se o paciente estiver de acordo. A gente reduz o consumo de carne vermelha também. Bebida alcoólica, em hipótese nenhuma. 30 dias antes, 30 dias depois, pelo menos. A gente não pode. E alguns suplementos também não são bem-vindos no pré-operatório de cirurgia plástica, como o excesso de suplementação por ômega 3, porque ele atrapalha a parte de coagulação sanguínea. Então, às vezes o paciente toma ômega 3 a vida toda, está adaptado, e se não tivesse orientação nutricional antes, ele continua tomando no pré, e é muito importante retirar essa suplementação feita com ômega 3 pelo menos 30 dias antes. Nossa, muita informação boa aqui, viu, irmã? Muita informação. Em relação aos alimentos, ficou claro? Ficou. Okay? Acho que o glúten principalmente, né? E o açúcar, que foi o primeiro que você traz, é o primeiro que eu negocio com o paciente. Não é só o chocolate. Açúcar e açucarados de forma geral, porque aumenta a inflamação, desbiose intestinal, piora a qualidade, né, das bactérias do intestino, o que desencadeia toda essa inflamação sistêmica. A gente sabe que o pré sempre toma ali um ferro e o pós também. Tem algum alimento que traz essa nutrição para o corpo? Em relação ao ferro? Porque, tipo assim, pelo fato da cirurgia plástica você perder uma porcentagem ali de sangue, talvez algum alimento que ajude o corpo a repor, não sei. Sim, no pós a gente já vai voltando com o consumo de carne vermelha. Eu sempre peço para o paciente também comer algo que tenha vitamina C próximo a uma grande refeição, seja o almoço ou o jantar. Essas refeições, se o paciente não tiver nenhum desconforto gastrointestinal, eu já volto com feijão também. Então, a vitamina C próxima a uma grande refeição, ela aumenta a absorção do ferro contido na refeição. Então, é importante também alimentos como couve, beterraba. Eu converso com o paciente se ele tiver, se ele gostar, para inserir fígado de 1 a 2 vezes na semana. Então, a gente vai voltando, mas o foco principal são as proteínas, vegetais, legumes, folhas verdes escuras, muita fibra. Então, tudo isso vai melhorando essa questão da perda de ferro pela perda de sangue do paciente. E lá na clínica, a gente tem a conduta de suplementar ferro endovenoso, caso haja necessidade, diante de um exame laboratorial, para que o paciente entre no centro cirúrgico já com estoque de ferro, um estoque maior de ferro. E caso ele perca, né, numa perca esperada normal pela cirurgia, não seja nada que vá prejudicar, que vai deixar o paciente anêmico, com fraqueza no pós-operatório. O nosso pós, a gente não vê ninguém anêmico, a gente não Ninguém vê desmaiando, ninguém né? desmaiando, assim. Graças a Algumas Deus. pessoas sentem muita dor, né? Mas, em geral, assim, a gente não vê ninguém desmaiando, morrendo, não, graças a Deus. Graças a Deus, amém. E ontem mesmo o doutor falou que, tipo, tem hora que ele barra o paciente fazer alguma cirurgia plástica e manda pra você. E como Isso. que é esse vínculo, doutora? Você libera paciente, olha, você chegou nesse percentual de gordura, você agora pode fazer? Como que Agora funciona? você pode entrar na faca, vamos. É muito bom, assim, trabalhar com o Dr. William, porque ele reconhece muito o valor do nutricionista na equipe dele. Então, ele me dá muita abertura para trabalhar. Ele me manda mensagem, às vezes a gente troca com a Stephanie também, pelo sistema. Esse paciente precisa emagrecer ou não? Se eu vejo que é um paciente que precisa, pensando na saúde do próprio paciente mesmo, perder 10 quilos, eu tenho essa liberdade de falar, doutor William, esse paciente precisa emagrecer 10 quilos. E ele entende a importância dessa orientação, porque ele sabe que um paciente que vai perder 10 quilos de gordura é um paciente que vai ter um resultado mais assertivo esteticamente, é melhor para a segurança do paciente durante a cirurgia também. Então, a gente conversa abertamente sobre o paciente caso exista uma necessidade de emagrecimento. E ele espera. Então, por exemplo, chega um paciente hoje e marcou cirurgia para final de junho. Paciente que nunca fez nenhum acompanhamento, não treina, nunca teve nenhuma experiência em relação à cirurgia plástica. E a gente percebe que é um paciente com sobrepeso. Amiga. Não pode ficar falando o nome de gente aqui vinculando, não. Um paciente muito inflamado, o intestino não funciona, consome muita bebida alcoólica. E aí o paciente está com uma cirurgia marcada para 30 dias. Então, lá na clínica, a gente trabalha bem, a gente conversa bem um com o outro. Tem também o nosso nutrólogo parceiro, né? E a gente entende, a gente percebe, sinaliza, existe uma necessidade desse paciente emagrecer para que seja uma cirurgia mais segura. Todo mundo aguarda, se for o caso, as meninas entram em contato, ajusta a data com o paciente. Ele passa em consulta comigo, passa em consulta com o nutrólogo, todo mundo explica para ele a importância do processo de emagrecimento, como que isso vai ajudá-lo no pós-operatório, como que vai deixar a cirurgia dele mais segura e como que ele vai ficar mais feliz com o resultado que ele espera. Porque muitas vezes o paciente ele quer pagar, ser operado, vai realizar ali um grande sonho, mas ele não tem a consciência do quanto a saúde dentro para fora, a alimentação, o excesso de gordura ali pode ser prejudicial ou não para ele. Então, é bom trazer essa consciência para o paciente. E geralmente os pacientes aceitam bem. Se for necessário adiar um pouquinho a cirurgia.
mas o resultado até fica melhor depois que Melhor. emagrece. Não adianta. Se uma pessoa, por exemplo, eu que já acompanhei algumas cirurgias, eu percebo que quando a pessoa chega lá mais gordinha, com mais gordura, ela não vai conseguir uma definição. Tipo, que a pessoa quer fazer cirurgia plástica, ela quer sair de lá definida, né? Isso. Mas Quer sair pronta, né? quer sair Não ter- pronta. Por exemplo, a última cirurgia que eu acompanhei, o rapaz, ele não tinha feito o acompanhamento, tipo, com nutricionista e tudo mais, porque era uma Uhum. mini lipo. Então, era uma lipo local e Acho tudo que eu mais. vi Sim. também esse caso. E ele tinha muita gordura. Ele não tinha perdido gordura para fazer essa mini lipo. Então, ele conseguiu uma definição, mas se ele tivesse feito um acompanhamento com a nutricionista antes, ele ia ter uma definição muito melhor. Muito melhor. Acho que é até por isso que o doutor sempre fica pegando no pé do Natan para ele perder bastante, para ele conseguir a definição que ele tanto quer, Mas- né? e uma coisa que o doutor também faz é não forçar essa definição, porque tem como forçar essa definição. Uhum. Porém, vai ficar um resultado, gente, horripilante. Se o paciente tiver com um nível de gordura visceral muito alto, o paciente tem muita gordura, o doutor vai limpar até onde ele consegue, mas se o paciente não fez a parte dele com antecedência e ainda tem um excedente de gordura, ele vai continuar com um percentual de gordura ainda elevado mesmo fazendo a lipo. Aí, é claro, ele pode se conscientizar e começar a emagrecer pós-lipo e ter um resultado muito bom daqui 6, 7 meses? Pode. Mas se ele tiver essa consciência antes, é ainda melhor. Eu sempre falo que o pré-operatório em relação à nutrição é bom para nós, enquanto profissionais, porque a gente deixa esse paciente mais saudável, a gente tem mais segurança que aquilo vai dar certo, que aquela cirurgia vai ser bem sucedida. E o pós é para o paciente, porque é um paciente que tem essa consciência de que é através do que ele come, é aquilo que ele faz, que vai determinar a durabilidade do resultado dele e o quão bonito aquilo vai ficar esteticamente, ele vai longe. Sim. E né? o pós, doutora? O acompanhamento pós vai até quando? Tipo, chega um momento que você dá um laudo? De uma alta? Uma alta? Eu dou uma. Uma alta, toma, parabéns. Tá, parabéns, tá ali da nutricionista, vai viver. Parabéns, você é gostosa. Você tá pronta. Você tá pronta. Tá pronta. Sim, existe esse momento, independente da cirurgia plástica. Tem um momento que o paciente está tão consciente daquilo que ele precisa fazer que a gente já percebe que não precisa mais caminhar de mão dada comigo ali a cada 30 ou 60 dias. Às vezes o paciente marca uma manutenção a cada 6 meses ou a cada 1 ano, porque quer me ver, aí vem ali e faz um ajuste. Mas existe sim esse momento de dar alta, não só para o paciente de cirurgia plástica. O Dr. Winnie, ele conversa com os pacientes, para os pacientes esperarem cerca de 12 meses para ver 100% o resultado daquilo que foi feito no centro cirúrgico, né? Com a nutrição, eu acredito que 6 meses de pós-operatório, se o paciente for bem determinado, ele está livre, não precisa mais desse acompanhamento mensal comigo, porque ele já aprendeu tudo que tinha para aprender naquele momento, ele já sabe fazer boas escolhas, provavelmente é um paciente que já vai estar treinando, se ele tiver disciplinado, já vai ter um aumento de massa muscular magra. Então, com 6 meses de acompanhamento nutricional de pós-operatório, ele já está livre para caminhar. E esperar os 12 meses, né? Pra fazer a consulta de 1 ano com o doutor e ver o antes e depois. Doutora, e eu vi você falando várias vezes do acompanhamento com o nutricionista e com o nutrólogo. Agora, é uma pergunta que eu acho que muita gente de casa, que não tem muito conhecimento, vai confundir, igual eu confundi quando eu entrei na clínica. Uhum. Eu era muito leigo nessa área, antes de entrar na clínica, e eu fiquei, gente, nutricionista, nutrólogo, não é a mesma coisa? Você consegue falar pra gente qual que é a Consigo. diferença, por favor? Tá. Eu vou falar assim de uma forma bem clara, né? Às vezes o paciente não tem nem noção. Eu procuro um nutricionista ou procuro um nutrólogo? O que que um faz, o que que outro faz? Os dois. Procuro os dois. Mas assim, para começar, a primeira definição, o nutrólogo é médico, né? Nutricionista não é médico. Então, já são profissões distintas, a começar por aí. O nutrólogo, ele tem a possibilidade de prescrever medicações que, enquanto nutricionista, eu não posso prescrever. Então, às vezes, o paciente precisa de uma terapia hormonal, um ajuste de testosterona. O paciente mulher está na menopausa, precisa fazer um implante hormonal. Ou um paciente obeso que precisa de emagrecimento, prescrição de Mounjaro e outras medicações controladas, né, que só o médico pode prescrever. Entra o nutrólogo enquanto o médico com todas as capacidades médicas que a profissão envolve, né? O nutricionista, ele é focado 100% na saúde, voltada aos alimentos, aquilo que a gente pode conquistar através da dieta e de suplementações naturais, através de fitoterápicos ou outros ativos naturais que o nutricionista possa prescrever. Eu sempre prescrevo, né? Tem manipulados pré e pós-operatórios, os pacientes têm muitos resultados positivos com isso, probióticos,
prebióticos, fibras, medicações para emagrecimento de forma natural, que aceleram o metabolismo. Isso o nutrólogo também prescreve, só que é função do nutricionista e a gente pode prescrever esses ativos naturais. E outra coisa, o nutrólogo, ele pode passar dieta? Ele pode passar dieta. É claro que se você decidir, eu vou apenas no nutrólogo, não vou investir na nutricionista nesse momento. O nutrólogo consegue te dar uma orientação, fazer ali um plano alimentar para você iniciar. Mas é o nutricionista que tem a capacidade, que estudou durante anos só para fazer e calcular uma dieta específica para você, com todas as particularidades de cada alimento. O nutrólogo não aprofunda tanto em dieta. Ele consegue esclarecer muito as dúvidas do paciente, mas uma dieta individualizada, personalizada, que vai evoluindo, é o nutricionista que monta. Então, que é a nossa função. O nutrólogo é o que dá remédio e o nutricionista é o que... Dá comida. Mais ou menos. Se for de forma resumida, a gente pode caminhar assim. Mas o bom é que nenhum anula o outro, né? Na Não. verdade, os dois se complementam. Porque complementam. quando eu fui na Bruna, iniciei com a Bruna. A Bruna me indicou ir no doutor. E aí, quando eu fui no doutor, o doutor me indicou voltar pra você. Então, tipo assim, ele me passou questão de suplementação injetável. E a Bruna já veio com questão de dieta, me ensinou. Amiga, porque não é só dieta. O pessoal acha também que tipo, não é só dieta. Ela trabalha muito no meu psicológico, sabe? Que eu necessito de ajuda psicológica. Então é um combão ali. E lembrando, se você quiser ser atendido, não é somente a cirurgia plástica. Precisa passar pelo Dr. William. A Bruna faz atendimentos por fora, né? Por fora, só me mandar um oi no WhatsApp. Então, doutora, vamos lá. Você tem algum alimento, alguma dieta, algo assim, que ajuda no processo de cicatrização do pós-cirúrgico, que vai melhorar essa fase que a pessoa vai passar? Sim, tanto a cicatrização quanto a qualidade de pele, né? De forma geral. E também inchaço. Vamos falar sobre os dois assuntos, porque o paciente fica muito edemaciado, dependendo do procedimento que ele escolhe fazer. Em relação à suplementação, é importantíssima a suplementação com glutamina, quando a gente pensa no processo de cicatrização. E linkando, assim, tanto cicatriz quanto edema, é importante que o paciente esteja bem nutrido, de dentro para fora. Não é um suplemento específico ou um único alimento específico que vai fazer com que aquela cicatriz fique bonita, fininha, clarinha. O paciente precisa estar bem nutrido. É por isso que a gente começa no pré, né? Com essa nutrição. Mas uma alimentação rica em proteínas de boa qualidade, proteínas magras. Uma alimentação rica em castanhas, em grãos, em fibras, vegetais cozidos, folhas verdes escuras, suplementação com zinco, com ferro, com vitamina E, com vitamina A, com vitaminas do complexo B, tudo isso ajuda muito nesse processo de cicatrização, além da hidratação, que sempre que a gente fala em edema, às vezes o paciente se vê muito edemaciado, ele fala, não vou beber água, não vou me hidratar porque eu tô muito inchado. É justamente o contrário. O paciente precisa se hidratar bem, mínimo de 30 ml de líquido de água por quilo de peso atual do paciente. Chás, eu sempre suplemento muito chás, eu prescrevo muito chás em temperatura ambiente, chá morno, chá de camomila, chá de cidreira, chá de erva doce, para ajudar realmente na eliminação dos líquidos. Rapidinho, vou fazer só um link aqui com chá. Eu fui treinar glúteo a primeira vez isolado e eu machuquei muito o meu glúteozinho. Eu nunca tinha sentido essa dor. E eu tava pra tomar medicação. E aí, eu fui falar com a minha amiga maromba, né? Ela falou assim, Natan, toma chá de gengibre. Ajuda na dor. Eu não acreditei. Aí você, como médica, né? Fala aí pra gente. Sobre chá. Você tomou um chá de gengibre concentrado? Nossa, é ruim. Não é bom, não. É porque o chá de gengibre, ele é anti-inflamatório. Então, provavelmente, você gerou ali uma lesão, uma inflamação no seu glúteo. E o chá de gengibre, se você fez concentrado, fez do jeito certo, sem açúcar, ele atuou ali nessa área, nessa região. Então, chás anti-inflamatórios são muito bem-vindos. Chás naturais em temperatura ambiente ou morninho. Então, chá de gengibre, eu volto com chá de erva doce, chá de cravo, chá de funcho, tá? Chá de folhas de algodão. Se o paciente se adapta bem à terapia com chá, é muito bem-vindo no pós-operatório. Traz um conforto emocional e traz também as propriedades anti-inflamatórias do próprio chá. Mas é importantíssima a suplementação adequada com glutamina e colágeno nessa fase. E o que é glutamina? Porque quando eu comecei também meu processo de emagrecimento, fui lá na casinha de suplementação e o cara falou, você vai emagrecer, você precisa tomar glutamina que aumenta a sua imunidade.
imunidade. Isso, a glutamina ela aumenta a imunidade, ela melhora também saúde intestinal. Então, além de atuar na cicatrização, ela atua na imunidade e no intestino. E ela é um aminoácido. É como se ela fosse uma partícula pequenininha de proteína. Mas você toma ela de forma isolada, num potinho só dela. Só aminoácido. Então, você toma uma quantidade maior, ela vai ser melhor absorvida. Por atuar no intestino, ela melhora a permeabilidade intestinal. Então, você toma a glutamina para melhorar a saúde intestinal e, em consequência disso, ela consegue chegar em quantidades maiores na corrente sanguínea, você absorve isso de forma melhor e ela atua na cicatrização e na imunidade também. Tudo começa no intestino. É por isso que o nosso foco é tratamento de inflamação intestinal desde a primeira consulta. Eu também vi um vídeo no TikTok falando que não tem nada que aumenta a imunidade. Você nasce com a sua imunidade e vai morrer com ela dessa forma. É verdade? Não, não é verdade. É verdade? Eu cancelo o TikTok. Não é verdade. E se fosse verdade, a gente não faria terapias via oral, via endovenosa, dieta para melhorar a imunidade. E você mesmo, enquanto pessoa, não teria essa percepção de que quando você come melhor, quando você faz escolhas melhores, você se sente mais saudável, mais disposto, mais ativo, você pega menos gripe. Várias coisas acontecem. Então, você, enquanto indivíduo, você mesmo já consegue ter essa percepção de que se você tá com tudo funcionando melhor, tá absorvendo melhor os nutrientes, faz uma dieta mais específica, selecionada, come melhor, de forma geral, você melhora o seu estado. Pensando que é surreal, porque essa questão da gente se sentir mais saudável. Pô, fica, gente, mas como é se sentir mais saudável? Nossa, É é bem-estar. Você fica bem-estar. com um bem-estar tão bom, por exemplo, quando eu tava seguindo a dieta certinho. E também quando eu fui fazer quaresma, eu fiquei um tempo sem beber, sem fumar, qualquer coisa, enfim. E eu fiquei num bem-estar tão bom, tipo assim, o fato de você tirar coisas ruins da sua alimentação e da sua rotina já muda tanto seu metabolismo que é surreal. Principalmente em relação ao açúcar, né, Matheus? Às vezes você fala, eu vou ficar sem açúcar. Nossa, minha vida acabou aqui, né? Não vou viver, não quero nem fazer mais nada. A primeira semana, horrível. Você vai viver ali uma fase de abstinência, 3 dias tá com dor de cabeça, várias coisas acontecem. Mas o que você ganha, a forma como você se percebe na semana seguinte, nossa, de repente eu acordei e tô me sentindo menos cansado. Nossa, parece que eu tô mais ativo. Se fosse pra treinar agora, acho que eu consigo ir. Você vai percebendo essa sensação de bem-estar, você vai melhorando aos poucos. Até o humor melhora. Nossa, com o emagrecimento e vinculando também a academia, né? Porque a musculação gera alguns hormônios da felicidade, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais animada, disposta, e chega dia assim que eu tô chegando após o trabalho, 6h30, 5 horas, eu falo, gente, eu conseguiria ir de novo na academia pela segunda vez, pelo excesso de energia que eu tô. E antes era um cansaço gigantesco, eu acordava cansado, sabe? Físico e mentalmente, Físico né? e mentalmente. Quando eu tava bem gordo, assim, bem obeso, eu acordava cansado, e era um dia pesado, sabe? Era algo... Não sei explicar. Você ia se arrastando. Mas isso acontece porque o tecido gorduroso é um tecido inflamatório. Então, se você tem um excesso de tecido gorduroso no seu corpo, automaticamente você é um paciente mais inflamado. Então, você tem mais cansaço e fadiga física e mental, queda de cabelo, indisposição, às vezes pele não tá legal, unha não tá funcionando bem, intestino não funciona bem. Tem uma série de sintomas. A gente fala que é uma inflamação crônica subclínica, ou seja, não é algo que eu olho para você e falo, nossa, tô vendo uma inflamação. Mas aí por dentro tem várias coisas acontecendo e ela é silenciosa. Gente, mas essa gordura é o cão, viu, menina? E a gente ganha ela só comendo, você acredita? Ela não vem assim do nada. Você não fica aqui, ela te pega. Doutora, e pra quem faz musculação e o pré-opós, tem algum suplemento que precisa cortar? Por exemplo, eu tomo pré-treino, creatina e whey, né? Eu preciso cortar algum desses suplementos? Olha, cortar depende. Depende do prazo que você tem para fazer a cirurgia. Se o paciente tiver alguma intolerância às proteínas do leite, a gente vai substituir o whey por uma proteína de colágeno, Body Balance, algum peptídeo bioativo, Pep Strong, que tá chegando aí no mercado muito forte hoje, que é o novo suplemento queridinho. Eu trocaria o whey por um suplemento menos inflamatório, caso o paciente tenha algum sintoma. 30 dias antes eu peço para parar de tomar ômega 3, como a gente falou, né, anteriormente, e a creatina também. Eu retiro a creatina no pré-operatório e retorno com ela no pós-operatório. E a cafeínazinha, posso continuar? Pré-treino tem que cortar também.
Ah, não. Esqueci de falar do pré-treino, É né? que eu sou viciado em Mas aí, cafeína. mas aquele suplemento que você toma que é um extra, ele não tem cafeína e você sente bem com ele. Então a gente tenta alguns estimulantes para não cortar de uma vez que não tenham cafeína. A cafeína, eu sugiro a gente suspender pelo menos 7 dias antes da cirurgia. Por quê? No pós-operatório, você já vai estar com dor, com dreno, edemaciado. Então você não precisa desse estímulo de muita cafeína, você não vai conseguir treinar. A ideia é você descansar. Então, se você já vem numa sequência muito estimulado por conta de suplementação, pré-treino e muita coisa, a tendência é você ter um pós-operatório mais conturbado, mentalmente, psicologicamente falando. Tá? E agora, para a gente encerrar esse podcast com chave de ouro, vamos falar sobre um assunto muito polêmico: lipedema. Lipedema. Eu nem sei a palavra usar, mas tem cura com só alimentação? Tem uma melhora significativa. Cura não, porque é um processo inflamatório crônico, né? Pode ter predisposição genética, mas é algo que o paciente agrava ou não de acordo com o estilo de vida. Mas é claro que se for um paciente que ele decide se tratar, realmente, ele toma essa decisão, vira a chave, e é um paciente que busca acompanhamento com nutricionista, porque acho que 70% da melhora dos resultados relacionados à lipedema são através da alimentação, porque é uma doença inflamatória, onde o paciente tem um acúmulo maior de gordura em membros inferiores. A grande maioria do público-alvo dessa doença é o público feminino. Mulheres, né? A gente quase não vê em homens. Quase não vê em homens, é muito raro. Então, a grande maioria do público somos nós mulheres. Então, se a mulher ela decide se tratar, melhora a alimentação. A gente faz uma alimentação 100% focada para o lipedema, que também tem as particularidades de uma dieta anti-inflamatória, assim como a gente faz no pré-operatório, né? É um paciente que busca treinar, que busca alguns procedimentos estéticos e que busca também um cirurgião plástico, caso necessário, dependendo do grau do lipedema, porque lá na clínica a gente também atende pacientes com lipedema que vão evoluir para algum procedimento no centro cirúrgico com o cirurgião plástico. Mas o paciente ele precisa trilhar um caminho para isso, ele não chega... Por exemplo, estou com lipedema grau 3, vou procurar um cirurgião plástico e ele vai resolver. Tem que vir de dentro para fora. O paciente tem que melhorar a qualidade da pele, diminuir a concentração de gordura nos membros inferiores, para em conjunto o cirurgião plástico chegar e fazer o arremate final, que é aquele que vai trazer uma melhor estética, que vai deixar a paciente satisfeita. Isso aí me lembra muito o caso da Yasmin Brunet, que ela descobriu que tinha lipedema dentro do BBB. E aí ela foi procurar saber por que as pernas dela ficavam tão inchadas, né, e tudo mais. E uma paciente magra, bem magra, né? Então isso já desmistifica muito, né? Só tem lipedema a mulher que tem sobrepeso? Não. Uma paciente magra tem lipedema. Porque tem predisposição genética. E não é uma dieta, não é só fazer dieta para não ter lipedema. Tem que ser uma dieta específica para isso, existe uma suplementação específica para isso, que a gente vai trabalhar muito o intestino e reduzir muito a inflamação do paciente. E assim, por exemplo, se eu não tratar, ela vai evoluindo ou ela para em um estado ali? Ela vai evoluir se você tiver um acúmulo maior de gordura, mas não é só o acúmulo de gordura e a aparência estética no lipedema que incomoda, Nathan. É a questão do inchaço, das manchas arroxeadas, da dor nas pernas, sensação de perna cansada. Nossa, então, se a mulher não trata... vamos supor que ela não trata porque esteticamente ela não se importa. Não me importo, vivo bem com essa aparência de celulite profunda. Só que ela provavelmente vai ter outros sintomas que vão incomodar em algum momento. Nossa, eu não sabia que pra mim nem sentia dor. Pra mim era algo, só um inchaço ali, sabe? Não, o paciente sente dor. Eu não sei, amiga, eu tô aqui pra tirar a dor. Gosta? Essa menina me irrita. Tem paciente que tem... tem violência. Que tem manchas arroxeadas, né? Então o paciente sente dor. E existe casos de lipedema também em membros inferiores. Apesar da maior predisposição ser em membros inferiores, temos pacientes mulheres com lipedema também em região de braço. Doutora, tem alguma mensagem que você queira passar para os seus pacientes, para os nossos pacientes? Para os telespectadores. Para os telespectadores. Essa aqui para os nossos fãs. Essa é a minha câmera. Os fãs dos haters. Não tem. Não, perfeita. Gente, eu quero agradecer. Olhando para essa câmera ali?
Se quiser passar uma mensagem. Se não quiser também deixar esse povo de lado, tá tudo bem. Eu vou falar pra todo mundo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nutrição, de esclarecer essa profissão que é tão rica e muitas vezes ela é deixada de lado. Às vezes o paciente foca só no fim, ele não quer passar pelo meio, ele não quer o caminhar. E o caminhar é muito bonito com a nutrição, porque é aqui que a gente transforma. Sim. É claro que você vai fazer cirurgia plástica, vai ficar maravilhosa e vai ter um bom resultado, mas não só na cirurgia plástica, seja na nutrologia, seja em uso de Monjaro, é muito importante que o paciente tenha essa consciência do quanto a nutrição transforma de dentro para fora. Porque não é só sobre estética, é sobre saúde. E hoje as pessoas estão buscando estética a qualquer custo, a qualquer preço, só querem o fim. Então eu quero deixar essa mensagem: procurem um nutricionista, procurem se orientar, comer melhor e se sentirem mais saudáveis, né? Acho que é isso. Ter bem-estar, Bem-estar, gente. Qualidade de vida, longevidade. Né? A estética vem como consequência. É isso aí, gente. Nunca é tarde pra se cuidar, tá? Você que tá aí com 40, 50. Minha mãe tem muito dessa desculpa. Ai, tô velha já. Nunca é tarde. Não tem isso. Não tem idade, não tem local, não tem sexo, não tem que esperar a academia construir, não precisa esperar a academia a academia ficar pronta, não precisa esperar a academia ficar pronta. Enquanto tem vida, tem chance, né? A gente não pode desistir. Tá respirando aí, dá pra comer, vamos comer bem. Isso. E muito obrigado, doutora. Eu sou imensamente grato à sua vida, à sua essência, porque me acolhe, sempre me inspira, sempre me motiva. Ai, nossa, 2 meses perdi 3 quilos. A doutora faz uma festa, solta foguete, assim. Natan, você foi 3 quilos. 3 quilos a menos de gordura nesse corpo. E não diminuindo massa magra, amiga. Ó, a mamãe sempre treinando. Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Até a próxima. Sempre simpática, sempre. Nossa, eu fico assim, deslumbrado vendo a Bruna falar, porque é muito inteligente. É muito inteligente. Ela fala assim e fala numa tranquilidade, palavras que eu não conseguiria pronunciar. Obrigado. Fingi que eu não estava nervosa. Deixar 2 horas aqui, porque é tranquila. Muito a gente nem falou de vida pessoal, né? De vocês me contaram. Mas depois a gente fofoca. Mas a Bruna retorna pra gente falar de fofoca. Fofoca que a gente gosta. Entregar os pacientes que não fazem dieta. Eu quero vir fazer esse podcast. Senta aqui, Duda. Beijo, gente. Beijo, obrigado.